Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Nós citamos as Escrituras em São João, capítulo 14, versículo 12. Apenas para explorarmos isto, aquele que crê em mim. Isto é, aquele que crê na minha palavra, disse Jesus. Aquele que tem fé na exatidão da minha palavra. Aquele que crê que eu disse o que justamente queria dizer. Há muita gente que acha que Jesus disse o que não queria dizer. Através de suas atitudes e suas maneiras técnicas de interpretarem as Escrituras, eles querem dizer que Deus, Jesus Cristo, não disse o que queria dizer. Se o que está escrito carece de interpretação humana, então Deus não disse o que queria dizer. O que está escrito é justamente o que Deus quis dizer. Se eu não pude entender, no momento, eu não conjeturo, eu sigo adiante. E lá adiante Ele me mostra o que Ele quis dizer com aquelas Escrituras. Se todo o povo de Deus fizesse assim, e especialmente irmãos que têm crido na mensagem, não haveria tantas tonterias, tantos extremos, tanto fanatismo, porque enquanto uns ficam aquém, outros vão além. E por isso surgem as confusões. Mas aquele que nela crer não será confundido, diz a palavra. Se tivesse de me escandalizar, teria me escandalizado logo no início. Mas graças a Deus, as dificuldades que encontrei dentro da mensagem me fizeram crer mais que Deus de fato nos enviou um profeta e que esta mensagem é realmente do Senhor. Porque estreita é a porta e espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Se ela fosse fácil para o meu entendimento, e eu não encontrasse pedras dentro dela, espinhos, tropeços, e até por que não dizermos escândalos, então ela não seria de Deus. Eu teria que estar procurando ainda, porque eu não posso depositar minha fé em uma igreja. Se fosse para me depositar em uma igreja, eu pergunto, em qual delas? Todas elas são boas? Eu não falo mal de nenhuma delas. Todas elas são boas.
Mas em qual delas eu depositaria minha fé para ser salvo, para estar no arrebatamento? Então é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, é que tem a vida eterna. Ouvintes amados, este assunto está sendo levantado justamente com base naquilo que São Pedro nos apresenta na sua segunda carta, capítulo 1. Fé igualmente preciosa. Estamos edificando a nossa casa, o edifício de Deus, no qual Ele deve habitar. Sim, temos aprendido e vamos lembrar que a fé é a base, é o alicerce. Não podemos construir uma casa somente sobre o alicerce, mas também não podemos construir uma casa na areia. Caso contrário, ela não vai resistir às tempestades, às lutas, às procelas da vida. Ela irá ruir e cair por terra. Portanto, devemos ter uma base real. E antes de passarmos para o segundo tópico da estatura do homem perfeito, que é virtude, nós queremos destacar mais uma vez: a base é a fé na palavra de Deus. O profeta disse sobre a palavra do Senhor com o assim diz o Senhor. Ele disse que havia um médico muito seu amigo, Dr. Samuel Adair. Eram conhecidos desde crianças. O Dr. Adair com o irmão Branham, com o profeta. E um dia chegou uma visão para o irmão Branham a respeito daquele médico. Deus mostrou para o profeta que o Dr. Adair ia construir seu consultório e como ia ser. Agora, isto ia ser justamente numa área de terra que estava em questão. Estava no juízo, e aquilo levaria pelo menos uns 25 anos nos tribunais. O profeta contou a visão para o doutor. E o doutor Adair disse: olha, Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto. Desta vez eu tenho que duvidar. Porque esse terreno nem se pode tocar por 25 anos porque está nos tribunais. O profeta disse para ele: doutor, o Senhor tem lhe dado esse terreno por causa de sua humildade. O doutor respondeu para o irmão Branham: mas eu de nada sirvo. Oh, que doutor, hein? Eu de nada sirvo. O profeta disse para ele: você é como uma tartaruga, que por fora tem um casco através do qual olha a seus amigos, mas por dentro é um homem verdadeiro. Saia deste casco. Deus tem te dado isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isto. Amados, aqui nós podíamos ter uma mensagem tremenda sobre isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isso. Saia desse credo. Saia destas coisas. Deus tem te dado a palavra. Você é um homem verdadeiro. Você é uma cristã. Você é um crente. Mas saia desse casco. Você não está como tartaruga também? Deus tem lhe dado a palavra. Confie na palavra do Senhor. Eu quero relacionar uma coisa com a outra, visão com a palavra. Explorando isto que encontro na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito. Então o doutor Adair disse para o irmão Branham: Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto, desta visão. Então diz o profeta: nós nos despedimos e ele se foi para o seu consultório.
No dia seguinte, o doutor Adair telefonou para o irmão Branham, para o profeta, dizendo: estou morrendo de frio. O profeta lhe perguntou: o que ele passa, doutor? É apenas mês de julho? Está fazendo muito frio? O doutor respondeu: já comprei o terreno. Ontem à noite se reuniram os donos ali em Boston e já comprei o terreno esta manhã. Então o profeta disse: eu não lhe disse? Eu não tive uma visão? Com assim diz o Senhor? Agora, aqui está o plano da salvação, meus irmãos, meus ouvintes. A pessoa tem que ter, por revelação divina, a visão de Cristo em si, não a visão de Cristo lá fora. Bonito, austero, manso, meigo, suave como o rei, de branco, de mangas compridas, de cabelos longos. Não. O plano da salvação está em você ter a visão de Cristo em sua vida. A visão de Cristo em você. Isto é a palavra em você. Agora, quanto a essas outras visões, como dom, então elas são sucessíveis. A primeira visão que o homem tem que ter é do sacrifício de Cristo em sua vida. É enxergar com os olhos espirituais, pelos olhos espirituais, aquilo que o redime, que o resgata, que o tira do casco, o casco da tartaruga. Agora, depois, então, é outra coisa. As visões sucedem dentro da igreja, mas de maneira alguma, mesmo elas sendo verdadeiras, elas não são mais do que a palavra. A palavra é mais segura do que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. Se você tem uma visão de 3 pessoas, está mal. Essa visão não combina com as Escrituras. Não combina com aquilo que Filipe viu. Mostra-nos o Pai. Ele queria uma visão do Pai. São João 14, versículo 6 em diante. E Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é enganosa. Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Leia São João 14 a partir do versículo 6 e veja se você pode ter mais uma visão de 3 pessoas. Então você vai ver 3 ofícios. Deus na dimensão humana, falando com a espiritual. O Filho falando com o Pai. A natureza humana, porque ele se fez homem, mas era Deus conosco. O Filho, o homem orando lá no túmulo de Lázaro, e Deus mandando: levanta-te, Lázaro, através daquele mesmo corpo. Aleluias! O Filho dizendo, vejam só, ali estava o corpo, mas era o Pai falando. Em São João capítulo 2, na purificação do templo: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali? É aquele que levantou a Jesus. É como o profeta disse: eu cruzarei novamente este caminho. Mas quem estava falando ali é o espírito do Elias. É sobre a noiva. É em Cristo Jesus. É o poder de Cristo na noiva. Ele diz que como Elias, Eliseu, também é Cristo e a noiva, a igreja noiva. Cristo no profeta, Cristo na igreja, fazendo as mesmas obras. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. O que nós devemos aguardar não é a ressurreição do profeta em carne.
O que nós devemos guardar é a pedra de coroa descer sobre essa estatura do varão perfeito. O que o irmão Branham nos ensina é isto. O que a mensagem nos ensina é isto. Se não confere com a mensagem, é uma visão falsa, mentirosa. Se não confere com a palavra, não tenha medo de expulsar em nome de Jesus Cristo. Martim teve uma visão. Um anjo apareceu para ele, brilhante, coroado, lindo aquele anjo, dizendo: Martim, aquele mensageiro lá depois de Irineu, é Paulo, Irineu, Martim, foi um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Então, o anjo dizia assim: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador, ajoelha-te e me adore. Martim não foi se ajoelhando, foi adorando logo de início. Não foi aquele amor de primeira vista como muitos casamentos. Não foi se adorando, se ajoelhando, não. Espere aí. Orou em espírito e buscou a palavra. E o Espírito Santo trouxe a palavra para ele, diante daquela visão tão linda que ele estava vendo. A palavra era completamente contrária àquela visão. E aquela visão estava completamente contrária à palavra. Se fosse um de nós, os pentecostais, sem revelação, inchava o pescoço de tanto falar língua e depois de tanto dar testemunho nas igrejas que tinha visto um anjo coroado. E adorou aquele anjo. E pedia até um dom para ele. Mas Martim tinha a revelação. Ele primeiro foi comparar a visão com a palavra. E a palavra disse para ele assim: Jesus não está coroado, Martim. Ele será coroado pela noiva. Sabe o que Martim fez ao invés de adorar? Disse: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, visão bonita. Visão errada. Visão diabólica. Sai da minha frente. Você tem que dizer isto agora. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela não é de Deus. Ela não combina com as Escrituras. Se você tem uma visão que chama Jesus de segunda pessoa, você encontra isso na Bíblia? Quando ele diz eu sou o primeiro, você quer dizer que ele é o segundo? Quer fazer Deus mentiroso? Quer dizer que Jesus mentiu? Tenhamos vergonha de uma coisa como esta e arrependamos-nos enquanto há tempo. Se a visão não combina com a palavra, não faça caso daquela visão, não faça caso daquela voz, não faça caso daquela profecia. Irmão Branham estava numa igreja, ali dos irmãos amados, o seu filho estava junto, Billy Paul. Estavam ali e havia uma irmã enferma, uma irmã muito querida, lá em outro estado. Irmão Branham, assim diz o Senhor, que aquela irmã ia partir entre 2 horas da madrugada, por ali mais ou menos. Estavam no culto ali, quando na igreja levantou uma profecia tremenda, língua estranha e alguém interpretando. E aquilo caiu, aquele poder na igreja. E gente chorava, gente arrepiava, gente dava glória a Deus. O filho do irmão Branham, o filho do profeta, disse: meu pai, e agora? Uma profecia tão tremenda como esta, uma unção tremenda como esta. Ele disse: fique quieto. Vamos ver qual que está certo, não é? Vamos ver qual é que vai cumprir. Esta é a verdadeira. E aguardaram. Bom, glória a Deus, porque a irmã não vai morrer. Quer dizer, o profeta ficou como mentiroso. Não ia morrer. A profecia disse, e foi em línguas estranhas, com muita sensação, com muita emoção, com muito poder. E o que o irmão Branham falou foi sem sensação nenhuma, foi sem emoção nenhuma, não combinava com o desejo da igreja, que a irmã ia partir. Mas lá pelas 2h45 mais ou menos, o telefone tocou lá do outro estado. A irmã fulana partiu para o Senhor. Qual foi o correto? Foi a profecia com muito temor, com muita unção, com língua estranha? Com isso não queremos descrer nas profecias. Nós cremos, mas elas têm que combinar com a palavra. Elas têm que se cumprir.
para serem verdadeiras. Se não cumpre, ele diz: minha irmã, ore a Deus para tirar esse espírito mal de você. Se não cumpre a palavra, ela tem que ser julgada segundo 1 Coríntios capítulo 14. Paulo ensina, e não é haver línguas na igreja sem interpretação também, não. Se não houver interpretação, não houver uma mensagem, então fique calado na igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas vamos ao pensamento, a linha que Deus nos deu nesse instante. Eu prefiro crer na palavra do Senhor. E se uma visão, se uma profecia combina com a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então eu não preciso esquentar a cabeça e discuti-la. Graças a Deus. Mas se ela não fala segundo a palavra do Senhor, então ela está mal. Se uma doutrina de uma igreja, por melhor que ela seja, não fala para você, conforme você tem que viver, mulher, não importe. Deixe aquilo. Saia desse casco. Não importe, irmão, não importe, pregador. Se estão botando na sua cabeça uma coisa que não combina com a palavra, não importe quão bonita ela venha, quão bem intencionada ela seja, o quanto ela queira ganhar almas para Cristo, saia desse casco e creia na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, sabendo que isso tem um preço, mas em compensação tem uma recompensa, a glória eterna. Ó Deus eterno, te rogamos em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem seja a resposta para cada coração ouvinte, que anele desejo, com o coração mesmo, com o profundo da alma, a luz verdadeira da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.